O altar estava decorado com rosas brancas, e o vestido de noiva custara 3 meses de salário. Marina ajustava o véu, pela última vez, quando um menino de apenas 7 anos se aproximou dela, com lágrimas nos olhos. Tia Marina, eu preciso te contar uma coisa sobre o papai Sochurulucos, filho do noivo. O que ela ouviu em seguida faria com que abandonasse o altar em questão de minutos, deixando 200 convidados em choque. A cerimônia estava perfeita. 2 anos de planejamento, fornecedores contratados, lua de mel paga. Marina havia conhecido Eduardo há 3 anos, em uma conferência de arquitetura, e ele parecia ser o homem dos seus sonhos. Bem-sucedido, carinhoso e pai dedicado. O relacionamento com Lucas, seu enteado, sempre foi especial. O menino a chamava de futura mamãe, e ela já se via criando o garoto como seu próprio filho. Mas naquele momento, diante do altar, com o padre esperando, e Eduardo sorrindo confiante, Marina percebeu que nem sempre conhecemos realmente as pessoas que amamos. O segredo que Lucas estava prestes a revelar mudaria não apenas aquele dia, mas toda a sua percepção sobre confiança, família e os sinais que muitas vezes ignoramos por amor. A verdade tem o poder de libertar, mas também de destruir. E quando uma criança se torna a portadora dessa verdade, o impacto é ainda mais devastador. Marina estava prestes a descobrir que alguns segredos são tão grandes que nem mesmo uma criança consegue carregar sozinha. Em questão de minutos, um casamento dos sonhos se transformaria no pesadelo mais público da sua vida. Mas seria também o momento em que Marina descobriria sua própria força e a importância de ouvir os mais vulneráveis ao nosso redor. Olá, queridos seguidores! Hoje vou contar uma história que vai deixar vocês de queixo caído. É sobre Marina, uma arquiteta de São Paulo que descobriu uma verdade chocante no dia do seu próprio casamento. E quem revelou essa verdade? Uma criança de apenas 7 anos. Se você está acompanhando o nosso canal aqui do Brasil, você sabe que sempre trazemos histórias reais que nos fazem refletir sobre relacionamentos, confiança e os sinais que muitas vezes ignoramos antes de começarmos essa história incrível. Não esqueçam de apertar o botão curtir se vocês gostam de histórias que mexem com nossas emoções. E já deixo o convite para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações, porque toda semana trazemos conteúdos novos sobre relacionamentos, superação e histórias de vida que nos inspiram. Quero saber também, vocês são de qual cidade? Deixem aí nos comentários. Temos seguidores de todo o Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza menos, e é muito legal saber de onde vocês estão nos acompanhando. Essa história aconteceu em São Paulo, na zona oeste da cidade, em uma das igrejas mais tradicionais da região. Marina tinha 32 anos, e finalmente havia encontrado o que acreditava ser o amor da sua vida. Depois de alguns relacionamentos que não deram certo, ela estava radiante com a ideia de formar uma família com Eduardo e seu filho Lucas. Mas nem sempre as coisas são como parecem. Marina conheceu Eduardo em uma feira de arquitetura e design, no Expo Center Norte, em São Paulo. Ela estava apresentando um projeto de sustentabilidade urbana quando ele se aproximou, interessado não apenas no trabalho dela, mas claramente encantado com sua inteligência e determinação. Eduardo era empresário do ramo de construção civil, tinha 38 anos e era viúvo há 2 anos. Sua esposa havia morrido em um acidente de trânsito, deixando-o sozinho para cuidar de Lucas, que na época tinha apenas 4 anos. O que mais impressionou Marina foi como Eduardo falava do filho. Seus olhos se enchiam de ternura quando mencionava Lucas, e ele sempre priorizava o bem-estar da criança em todas as decisões. Meu filho é minha prioridade número 1, dizia sempre. Essa dedicação paternal tocou profundamente o coração de Marina, que havia crescido sem pai e sonhava em construir uma família estruturada e amorosa. Eduardo parecia ser o homem ideal, bem-sucedido profissionalmente, emocionalmente maduro e um pai exemplar. Os primeiros meses de namoro foram como um conto de fadas. Eduardo a levava para jantares românticos em restaurantes sofisticados da Vila Madalena, presenteava menos-a com flores sem motivo aparente, e sempre incluía Lucas nos programas de final de semana. Eles iam ao parque, ao cinema, ao zoológico. Marina se encantava vendo a relação entre pai e filho, e Lucas gradualmente foi se afeiçoando a ela. O menino era doce, inteligente e carinhoso. Características que Eduardo sempre atribuía à herança da mãe falecida. Marina começou a passar os fins de semana na casa de Eduardo, em um condomínio de alto padrão, em Alphaville. A casa era ampla, bem decorada, com um jardim onde Lucas brincava. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. Eduardo cozinhava para ela, ajudava Lucas com o dever de casa,
E aos poucos, Marina foi se sentindo parte daquela família. O menino começou a chomelar de tia Marina, e depois, evoluiu para a futura mamãe. Sempre com o incentivo do pai, o pedido de casamento veio após 1 ano e meio de relacionamento. Eduardo organizou uma surpresa no terraço do edifício, onde Marina morava no bairro dos Jardins. Ele havia decorado o espaço com velas e flores, e Lucas estava lá, segurando uma placa com os dizeres "Casa comigo, futura mamãe". Marina chorou de emoção e disse sim imediatamente. Parecia que finalmente havia encontrado sua família completa. A partir daquele momento, os preparativos do casamento consumiram todos os seus pensamentos. Eduardo insistiu em uma cerimônia tradicional, com igreja, festa grande e lua de mel nos Estados Unidos. Durante o noivado, Marina notou algumas pequenas mudanças no comportamento de Eduardo. Ele ficava mais tempo no escritório, às vezes chegava em casa tarde e parecia distante. Quando questionado, sempre justificava com o crescimento dos negócios e o estresse do casamento. Marina decidiu não dar importância. Afinal, também estava estressada com os preparativos. Lucas, por sua vez, continuava carinhoso, mas às vezes parecia melancólico. Quando Marina perguntava se estava tudo bem, o menino apenas balançava a cabeça e mudava de assunto. Os últimos meses antes do casamento foram intensos. Marina deixou parte da decoração de sua casa e se mudou temporariamente para a casa de Eduardo, para facilitar os preparativos e se acostumar com a rotina da nova família. Ela se esforçava para ser uma figura materna para Lucas, ajudando-o com os deveres, levando-o à escola, quando Eduardo não podia, participando de reuniões escolares. O menino parecia gostar da atenção, mas Marina começou a notar que ele evitava ficar sozinho com o pai por longos períodos. 2 semanas antes do casamento, Lucas teve pesadelos constantes. Ele acordava gritando e sempre pedia para dormir no quarto de hóspedes, onde Marina estava. Eduardo achava que era ansiedade pelo casamento e pela mudança na dinâmica familiar. Criança é assim. Mesmo se adapta rápido, disse. Mas Marina sentia que havia algo mais profundo. O menino parecia carregar um peso que não conseguia expressar. E seus olhos refletiam uma tristeza que não combinava com sua idade, na véspera do casamento. Durante o ensaio na igreja, Lucas estava particularmente quieto. Marina tentou conversar com ele, mas o menino apenas segurou sua mão com força e disse: "Tia Marina, promete que sempre vai me proteger?" Ela prometeu, sem imaginar que no dia seguinte descobriria o verdadeiro motivo daquele pedido desesperado. Aquela seria a última noite em que Marina dormiria acreditando que conhecia o homem com quem estava prestes a se casar. O dia 15 de março amanheceu ensolarado em São Paulo. Marina acordou às 6 da manhã, no hotel onde estava hospedada com suas madrinhas e sua mãe. Havia decidido passar a última noite como solteira longe da casa de Eduardo, seguindo a tradição. O salão de beleza foi reservado para ela e suas amigas desde as 8 da manhã. Enquanto fazia as unhas e o cabelo, Marina sentiu uma mistura de ansiedade e felicidade. Finalmente estava realizando o sonho de constituir uma família. E faria isso ao lado do homem que amava e do menino que já considerava seu filho. O vestido de noiva estava perfeito. Marina havia escolhido um modelo clássico, de cetim branco com renda, cauda longa e véu de 3 metros. Custara uma pequena fortuna, mas ela queria estar deslumbrante naquele dia especial. Suas madrinhas a ajudaram a se vestir, e quando se olhou no espelho, Marina se emocionou. Estava radiante, seus olhos brilhavam de felicidade, e ela mal podia esperar para ver a expressão de Eduardo quando a vai se caminhando até o altar. A Igreja Nossa Senhora da Consolação, na região central de São Paulo, estava decorada com arranjos de rosas brancas e lírios. Os 200 convidados já estavam acomodados quando Marina chegou. Pela janela do carro, ela podia ver Eduardo no altar, impecável em seu smoking preto, conversando com o padrinho. Lucas estava ao lado do pai, também vestido elegantemente, segurando as alianças em uma pequena almofada de cetim. A cena era perfeita, exatamente como Marina havia sonhado. Nos minutos finais, antes de começar a cerimônia, Marina ficou sozinha no salão anexo da igreja, fazendo os últimos ajustes no vestido e no véu. Suas madrinhas já haviam entrado na igreja, e ela aguardava o sinal para iniciar a caminhada até o altar. Foi nesse momento que Lucas apareceu na porta. O menino estava pálido e parecia ter chorado. "Tia Marina, posso conversar com você?" perguntou com a voz trêmula. Marina se preocupou imediatamente e se ajoelhou para ficar na altura da criança. "Claro, meu amor. O que aconteceu? Você está bem?" perguntou Marina segurando as mãozinhas geladas de Lucas. O menino olhou para os lados, certificando-se de que estavam sozinhos, então aproximou-se do ouvido dela. "Tia Marina,
eu preciso te contar uma coisa muito importante sobre o papai. É sobre o motivo da mamãe ter morrido. Sussurrou Lucas, e Marina sentiu seu coração acelerar. Algo na expressão do menino a alertou de que o que viria a seguir mudaria tudo. O papai não gosta quando eu conto para as pessoas, mas eu não aguento mais guardar segredo. A mamãe não morreu em acidente de carro, continuou Lucas, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela estava fugindo do papai. El Bachanela, tia Marina, batia muito, e ela morreu porque estava correndo dele no carro chorando muito. Eu vi tudo. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Suas pernas ficaram fracas, e ela teve que se apoiar na parede para não cair. O vestido de noiva que segundos antes a fazia se sentir como uma princesa, agora parecia pesado como uma armadura. As palavras do Lucas ecoavam em sua mente como um eco ensurdecedor. Violência doméstica. Eduardo agredia a primeira esposa. Morreu, fugindo dele. E ela estava prestes a se casar com esse homem. Prestes a se tornar a próxima vítima. Marina lembrou-se dos momentos em que Eduardo demonstrava sinais de possessividade, da forma como às vezes a segurava com mais força quando estava contrariado, dos episódios de ciúme que ela havia interpretado como demonstração de amor. Lucas, você tem certeza do que está dizendo? Perguntou Marina, ainda tentando processar a informação. O menino balançou a cabeça afirmativamente. Ele disse que se eu contasse para alguém, ia acontecer a mesma coisa comigo. Mas eu não quero que aconteça com você também, tia Marina. Você é boa para mim. Não merece apanhar. A inocência e o desespero na voz da criança cortaram o coração de Marina como uma lâmina. Ela entendeu que Lucas havia guardado esse segredo terrível por anos, carregando um peso impossível para uma criança. Marina abraçou Lucas com força, sentindo a responsabilidade imensa que havia caído sobre seus ombros. Ela não era apenas uma noiva prestes a descobrir a verdade sobre seu futuro marido. Ela era agora a única pessoa em quem uma criança traumatizada confiara para revelar um segredo que poderia salvar duas vidas. Naquele momento, Marina tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ela não podia se casar com Eduardo, não podia colocar Lucas de volta naquele ambiente de terror, e não podia se expor ao mesmo destino da primeira esposa do lado do fora do salão. Ela podia ouvir a música de entrada começando. Os convidados esperavam, Eduardo estava no altar, os fornecedores aguardavam o início da festa, mas Marina sabia que tinha apenas uma escolha a fazer, por mais dolorosa que fosse. Ela olhou para Lucas e disse: "Obrigada por me contar, meu amor. Você foi muito corajoso. Agora vou te proteger de verdade." E então, com o vestido de noiva ainda impecável, Marina tomou a mão de Lucas e se dirigiu em direção à porta da igreja, pronta para enfrentar as consequências da verdade. Marina caminhou até a entrada da igreja segurando a mão de Lucas. Sua mente trabalhava rapidamente, processando não apenas o que havia descoberto, mas também as implicações de sua decisão. Cancelar um casamento na hora da cerimônia seria traumático para todos os envolvidos, mas permitir que aquela farsa continuasse seria ainda pior. Ela pensou na primeira esposa de Eduardo, uma mulher que morreu tentando escapar de um relacionamento abusivo, e soube que não tinha escolha antes de entrar na igreja. Marina parou e olhou para Lucas. "Meu amor, eu vou cancelar o casamento. Agora. As pessoas vão ficar chateadas, e vai ser difícil para todos nós. Você tem certeza de que quer ficar comigo durante isso tudo?" Lucas apertou sua mão com mais força e balançou a cabeça afirmativamente. "Eu não quero mais viver com medo, tia Marina. Quero que você me proteja de verdade, como prometeu." A coragem daquela criança de 7 anos deu a Marina a força que ela precisava. Marina abriu as portas da igreja e caminhou pelo corredor central, mas não como uma noiva radiante indo ao encontro do amor da sua vida. Ela caminhava como uma mulher, determinada a expor a verdade e proteger uma criança. O murmúrio dos convidados começou imediatamente. Eduardo, que a esperava no altar com um sorriso confiante, aos poucos foi percebendo que algo estava errado. A expressão dele mudou de felicidade para confusão, e depois, para preocupação, quando viu que Marina segurava Lucas pela mão, e que ambos pareciam perturbados. Quando chegou ao altar, Marina não pegou a mão estendida de Eduardo. Em vez disso, ela se virou para os convidados, e com voz firme e clara, disse: "Peço desculpas a todos vocês que vieram celebrar conosco hoje, mas não posso me casar com Eduardo. Acabei de descobrir informações sobre o passado dele que tornam impossível continuar com esta cerimônia." O silêncio na igreja foi absoluto. Eduardo tentou interrompê-la, sussurrando: "Marina, do que você está falando?" Mas ela continuou: "A primeira esposa de Eduardo não morreu em um acidente de trânsito, como ele conta para todos. Ela morreu fugindo dele,
porque ele a agredia. E quem me contou isso foi Lucas, uma criança que tem vivido com esse segredo terrível e com medo do próprio pai. A reação foi imediata. Alguns convidados gritaram, outros se levantaram indignados. Muitos começaram a chorar. A família de Eduardo tentou contestar, mas Marina prosseguiu. Não posso me casar com um homem que agrediu sua primeira esposa e traumatizou seu próprio filho. Lucas me contou a verdade porque não queria que eu sofresse o mesmo destino. Eduardo ficou vermelho de raiva e tentou negar tudo, mas sua reação agressiva apenas confirmou o que Lucas havia revelado. Ele agarrou o braço de Marina com força, gritando: "Você não sabe do que está falando. Você está humilhando nossa família baseada nas fantasias de uma criança?" A forma violenta como ele assegurou, na frente de 200 pessoas, foi a confirmação final de que Marina havia tomado a decisão certa. Vários homens da família de Marina se levantaram para protegê-la, e Eduardo foi obrigado a soltá-la. Marina pegou Lucas no colo e disse para a igreja lotada: "Peço que todos vocês protejam esta criança. Ela teve a coragem de me contar a verdade para me salvar, mesmo sabendo que seria difícil para ela. Agora é nossa responsabilidade garantir que Lucas cresça em segurança e sem medo." Ela então se dirigiu ao padre e disse: "Por favor, padre, ajude-nos. Esta criança precisa de proteção." O padre, visivelmente abalado, balançou a cabeça afirmativamente e se aproximou de Lucas com ternura. A confusão na igreja foi imensa. Alguns convidados saíram indignados, outros ficaram para tentar entender melhor a situação. A família de Marina a rodeou para protegê-la, enquanto alguns familiares de Eduardo tentavam defendê-lo, alegando que tudo não passava de mal-entendido. Mas a reação violenta dele, a forma como havia segurado Marina com agressividade na frente de todos, e o estado emocional de Lucas falaram mais alto que qualquer negativa. Marina saiu da igreja, ainda vestida de noiva, carregando Lucas. Sua mãe e suas amigas a acompanharam até o carro. Enquanto se afastavam da igreja, Marina olhou para o menino e disse: "Agora nós vamos procurar ajuda. Vamos conversar com pessoas que podem nos proteger e garantir que você nunca mais tenha medo." Lucas sorriu pela primeira vez em dias e respondeu: "Obrigado por me ouvir, tia Marina. Obrigado por me salvar." Naquele momento, Marina entendeu que havia feito muito mais do que cancelar um casamento. Havia salvado 2 vidas. Esta história nos mostra como a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre prevalece. Marina perdeu um casamento, mas ganhou algo muito mais valioso: sua segurança e a oportunidade de salvar uma criança traumatizada. Lucas encontrou na futura madrasta a proteção que seu próprio pai deveria ter oferecido. Hoje, 2 anos depois, Marina conseguiu a guarda legal de Lucas, e eles formaram uma família verdadeira, baseada em amor, respeito e proteção mútua. A coragem de uma criança de 7 anos mudou o destino de 2 pessoas. Lucas nos ensina que devemos sempre ouvir os mais vulneráveis, especialmente as crianças, que muitas vezes carregam segredos pesados demais para sua idade. Marina nos mostra que nunca é tarde demais para tomar a decisão certa, mesmo que isso signifique abandonar tudo que planejamos para nossas vidas. Eduardo foi investigado após a denúncia e foram encontradas evidências da violência doméstica contra a primeira esposa. Ele perdeu a guarda do filho e hoje Lucas vive feliz com Marina. Frequenta terapia e está se recuperando dos traumas do passado. Às vezes, cancelar um casamento é o melhor presente que podemos dar a nós mesmos e àqueles que amamos verdadeiramente.